Graça e paz, irmãos, quero vos saudar nesta noite. Infelizmente a gente ainda está com o coração bem triste, né? Mas a nossa vida prossegue, né? A igreja continua, tem o seu papel nesse mundo. E o nosso consolo, a nossa alegria, por um lado, é saber que irmão Soares, nesse momento, está bem, está com Deus, né? E completou certamente a sua carreira, combateu o seu combate, né? Então, hoje é o nosso primeiro culto, né? Depois da perda do nosso irmão tão querido, mas continuamos, né? A nossa vida continua. A nossa luta ainda prossegue, nosso combate ainda prossegue. Eu desejo cumprimentar a todos. Não sei se nós temos alguém que nos visita hoje a primeira vez na igreja, casal ali, sejam bem-vindos, Deus abençoe e que Deus, através da sua palavra, possa ministrar ao coração dos irmãos. Quero dizer que para mim, para a igreja, é uma alegria poder contar com a presença de vocês, né? E fiquem na paz de Deus, que Deus ministre ao coração de vocês através da sua palavra, através do seu Espírito. Nós estamos realizando um estudo bíblico já há alguns meses em cima da carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Nós normalmente dedicamos o dia de quarta-feira para nós fazermos estudo bíblico, onde a gente se detém em detalhes, onde a gente interpreta alguns textos, e algumas vezes textos bem complexos, né? Às vezes não tão fácil compreensão. Por isso a necessidade de nós fazermos os estudos bíblicos, né? E creio eu que tem sido edificante, porque através desses estudos nós crescemos, né? Nós crescemos no conhecimento. É importante nós termos e recebermos mensagens que nos motivam, que nos edificam no sentido de nos levantar, sim, é necessário, mas também é importante a gente conhecer a doutrina bíblica, os ensinos, né? Aquilo que os apóstolos, aquilo que Deus quer nos ensinar através das Sagradas Escrituras. E nós estamos no capítulo 3, na verdade estamos no versículo 10, eu sempre retorno um pouquinho, só para que as pessoas sempre percebam o contexto onde a gente está trabalhando nesse exato momento. Então, quero ler convosco Filipenses 3, e versículo de número 8. Na verdade, diz o apóstolo Paulo, né? Eu tenho por perda todas as coisas por causa da excelência do conhecimento de Cristo. Quer dizer, eu considero todo o resto, tudo que envolve o meu viver, os títulos que eu tenho, o conhecimento que eu tenho, a posição que eu ocupo na minha sociedade, tudo isso eu considero por perda, comparado com aquilo que Deus me deu, que foi conhecer verdadeiramente seu Filho Jesus Cristo. Então, por causa da excelência do conhecimento, as outras coisas têm por perda, né? Jesus, meu Senhor, pelo qual eu sofri perda de todas estas coisas, e eu as considero como esterco, como lixo, para assim poder ganhar a Cristo e ser achado nele, né, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Para conhecê-lo, para conhecer Cristo, né? Ganhar Cristo envolve conhecer Cristo e conhecer também a virtude da sua ressurreição. Aqui nós paramos na semana passada. Para conhecê-lo e para experimentar, digamos assim, a virtude ou o poder. Virtude aqui é sinônimo de poder, né? O poder da sua ressurreição, ou antes, o poder que agiu
na sua ressurreição, fazendo Jesus Cristo ressurgir dentre os mortos. Como também a comunicação, versículo 10, a comunicação das suas aflições. Aflições de quem? As aflições de Cristo, né? Esse texto é bem complexozinho, né? Por isso a gente vai bem devagar e ao estudar esses versículos, a gente conhece, né, a paixão, o amor e o reconhecimento por parte do apóstolo que para ele Cristo era efetivamente a coisa mais importante, conhecê-lo, ganhá-lo, né? E não somente conhecê-lo, ganhá-lo, mas experimentar na sua vida o poder de Deus, que é o poder que fez Jesus Cristo ressurgir dos mortos, como também a comunicação das suas aflições. Isso nós vamos ver hoje. E também sendo feito conforme a sua morte, ou ser conformado, né, moldado à sua morte. São textos não são muito fáceis de compreensão, daí a necessidade de nós nos determos e em cima deles e a gente analisar algumas coisas. Então, quero falar hoje sobre a comunicação das suas aflições. Paulo dizendo, olha, eu quero, é como se ele dissesse, eu quero não somente conhecê-lo, eu quero tudo, eu quero experimentar o poder dele e eu quero, na minha vida, experimentar as aflições. Puxa vida, alguém diz assim, né? Não é normalmente isso, a gente não quer isso, a gente quer fugir das aflições, né? A gente quer distância das aflições, a gente não quer viver as aflições, mas nós estamos olhando para a palavra de Deus e nós não podemos omiti-la, né? Paulo está dizendo que ele quer para si, né? Para ele é privilégio, nós vamos ver depois os textos que tratam disso, para ele é privilégio poder experimentar no seu corpo, na sua vida, as aflições de Cristo, como também ser conforme a morte, a sua morte, quer dizer, a morte de Cristo, as aflições de Cristo e a morte de Cristo. Então, Paulo deseja também tomar parte nos sofrimentos, nas aflições de Cristo. O que ele está falando? Ao que ele se refere? Do que ele está fazendo menção? Ele está falando, evidentemente, daquelas aflições que o mundo nos impõe. Nós vivemos um tempo em que a gente não percebe tanto, né, o mundo impor aflições sobre a vida daqueles que conhecem Deus. Mas nem sempre foi assim e nem sempre será assim, né? Houve um tempo onde os cristãos eram afligidos, perseguidos por causa da sua fé, por causa do seu testemunho, né, a respeito de Cristo, por causa da sua confissão de fé, por afirmar que Cristo verdadeiramente é o Senhor dos senhores, né? Então, por conta desta fé, por conta, e não somente da fé, mas por conta do serviço prestado a Cristo, e não somente por conta da fé, mas por conta do serviço prestado como igreja ao nosso Senhor Jesus Cristo, o mundo, segundo Paulo, ele transfere, ele nos impõe aflições. Jesus Cristo diz que no mundo tereis aflições. Ele está falando essas aflições fundamentalmente a respeito das aflições que o mundo impõe ou que o mundo lança sobre a vida dos filhos de Deus. Tribulação, luta, problema, todo mundo tem, independentemente do seu credo. Mas sobre os filhos de Deus e sobre aqueles que confessam a Cristo como Senhor e a Ele servem, sobre esses sim existe aflição. E Paulo chama as aflições de Cristo, né? Elas são aflições decorrentes da nossa fé que nós manifestamos em Cristo. Paulo, o apóstolo, definitivamente, ele
experimentou as aflições de Cristo e ele mesmo chama as suas aflições como aflições de Cristo. Quando ele escreve a sua carta aos Colossenses, no primeiro capítulo dessa epístola e no versículo de número 24, ele diz que se regozija. Você sabe que se regozijar é se alegrar, né? Ele é assim: eu me regozijo, eu me alegro, agora, naquilo que padeço, naquilo que sofro. Padeço por vós, pela igreja, né? E na minha carne, no meu corpo, eu cumpro o resto das aflições de Cristo. Paulo entende como o seu sofrimento, as suas tribulações, os seus açoites, os seus apedrejamentos, os seus naufrágios, as suas perseguições, as injustiças que ele sofreu por parte dos judeus, tudo o que ele sofre, ele considera como sendo aflições de Cristo. Mas Paulo, ele não se desespera, ele não se entristece, ele não se angustia, ele diz que ele se regozija, porque para Paulo era um privilégio. Para este homem de Deus, né, era um privilégio poder sofrer aflições por causa da fé em Jesus Cristo e por causa do seu ministério. Nós sabemos que tudo aquilo que Paulo sofreu e ele experimentou, ele sofreu justamente porque ele lançava nas cidades por onde ele passava, ele anunciava o Evangelho. O seu ministério era anunciar o Evangelho. O seu serviço a Cristo era anunciar o Evangelho, né? E de certa forma, afirmando para aquelas pessoas que não haveria necessidade dessas pessoas se submeterem à circuncisão, que era um rito, era um ritual judaico, né? E por causa desse ministério, por causa desse serviço e por causa dessa fé, ele era afligido. Então ele considera isso as aflições de Cristo, porque tem relação com a pessoa de Cristo, né? É como, não exatamente, mas é como se ele dissesse: olha, Cristo, ele foi afligido, ele sofreu, ele padeceu na cruz por quem? Ele padeceu na cruz pela igreja. Então Paulo diz que ele cumpre na sua carne o resto das aflições de Cristo. É como se fosse, né, as aflições que poderiam ser imputadas ainda pessoalmente em Cristo, porque efetivamente ele foi afligido na cruz, ele padeceu, e agora a igreja, e na pessoa de Paulo, essas aflições ainda tinham uma continuidade. Por isso ele fala as aflições de Cristo, e não somente aflições por causa da fé em Cristo, né? Quando ele escreve a sua segunda carta aos Coríntios, lá no capítulo 11, nós não precisamos ler no versículo 23 até o versículo 27, ali ele faz um rol, ele estabelece uma relação de todas as coisas que ele experimentou por causa do seu ministério, por causa daquilo que ele adotou para a sua vida como estilo de vida, né? Pregar o Evangelho, plantar igrejas, falar de Jesus Cristo, ser alguém como um ministro da reconciliação do pecador com Deus, né? Por conta de tudo isso ele sofreu. Ele não sofreu porque ele foi um malfeitor, ele não sofreu porque ele foi um criminoso, ele não sofreu porque ele foi alguém que não cumpriu seus compromissos, ele sofreu as aflições de Cristo por causa da sua fé, decorrente da sua fé e do seu serviço ao Senhor, né? Quando ele termina também na sua segunda carta ao Timóteo, que é um discípulo de Jesus, do apóstolo Paulo, discípulo do apóstolo Paulo, 2 Timóteo 4, 6 a 7, né? Paulo fala para Timóteo que ele completou a sua carreira e combateu o bom combate, né? A palavra combate é luta,
né? E o que Paulo experimentou foi realmente uma luta. Luta interior, luta exterior, luta na carne, né? Sofrimentos, naufrágios, nudez, fome, tudo isso ele passou, né? E ele considera isso um combate, porque essas coisas que sobrevinham sobre Paulo, de alguma maneira buscavam fazer detê-lo, parar, né, o seu ministério. Por isso era um combate, né? Ele não tinha a intenção de simplesmente destruir seus opositores, esse não era o seu objetivo. O combate de Paulo não era nesse sentido. O combate de Paulo era suportar e resistir essas aflições, essas lutas, e continuar o seu ministério. Ele não abria uma peleja contra homens, ele não abria uma luta contra as pessoas, mesmo porque ele nos ensina que a nossa luta não é contra sangue e contra a carne, né? Então o combate de Paulo, ele reflete muito bem essas aflições que ele viveu e que ele diz aos filipenses, né? A comunicação das suas aflições. Comunicar aqui, né, é transferir, né, é trocar, é como tornar comum, né? Então é como Cristo, né, oferecendo a Paulo as aflições que ele haveria de experimentar. De certa forma, aflições semelhantes ao que o Senhor sofreu, né? Mas essas aflições, isso é bom a gente entender, né? Ela não foi um privilégio somente do apóstolo, né? A gente pode pensar, quando a gente se detém nestes textos, que isso foi simplesmente alguma coisa reservada, né, somente para o apóstolo ou para os apóstolos, né? Por isso que a gente se depara com Paulo advertindo essa própria igreja, a igreja dos Filipenses, bem no início dessa carta, e ele fala para a igreja que sofrer por causa de Cristo, ou antes, ter em sua vida, experimentar em sua vida as aflições de Cristo como sendo um privilégio. Não era somente um privilégio para Paulo. Quando Paulo diz, olha, eu me regozijo, quando ele fala lá aos Colossenses, né, de sofrer o resto das aflições de Cristo. Mas quando ele escreve essa carta também aos Filipenses, ele diz que para a igreja que eles tiveram o privilégio também, e tinham o privilégio também de sofrer as mesmas aflições. Filipenses 1 e versículo 29 diz assim, Filipenses 1 e 29, porque a vocês ou a vós foi concedido, foi permitido. Olha só como é que ele coloca as coisas para a gente entender, né, irmão? Porque a vocês foi concedido, em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. Então isso não era uma coisa reservada a uma liderança, né? Isso era algo reservado, e muito provavelmente muitos dos servos de Deus, dos discípulos de Jesus Cristo, experimentaram e experimentavam aflições, tribulação, decorrentes da sua confissão de fé, né? Muitas vezes eles eram provados. Jesus disse, olha, quem me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai. Por que ele está falando confessar? Me confessar diante dos homens? Essa confissão de fé, irmãos, né, que produzia, que trazia sobre eles perseguição. Muitos deles eram ameaçados de morte. Por isso que Jesus Cristo também ensinava que aquele que buscasse preservar a sua vida, iria perdê-la. Jesus sabia
do que ele estava falando, e os discípulos também sabiam o que Jesus estava falando. É verdade que nós estamos voltados para um contexto um pouco distante do nosso, mas isso era o que a igreja vivia, verdadeiramente. Chegava um momento em que alguém, um pai de família, ele tinha que confessar Cristo como o Senhor e Salvador diante dos homens, ou negá-lo. Normalmente eles eram forçados a negar a Cristo. Preservavam sua vida, saíam vivos, mas Jesus dizia, mas eles perderiam a salvação. Eles não teriam salvação, não perderiam a salvação, mas eles não teriam salvação, eles perderiam. Quer dizer, quem quiser preservar a sua vida biológica, estar vivo, coração batendo, respirando, andando neste mundo, na realidade vai perdê-la. Mas quem quiser perder por minha causa, esse vai achar, na realidade, a vida eterna. Então, a vós foi concedido em relação a Cristo, não somente crer. Então isso já é um ponto, que nem é o ponto aqui que estamos tratando, que crer em Cristo também é concedido por Deus. Não sei se você sabe, às vezes a gente deixa passar isso desapercebido. Quando a gente começa a esquecer que nós somos privilegiados, porque efetivamente cremos um dia e mantemos a nossa fé em Cristo, essa manifestação de fé, isso nos foi concedido por Deus. Paulo está dizendo que a fé em Cristo, ela é concedida. Por isso que muita gente, ou a maior parte do mundo, não crê na pessoa de Jesus Cristo. A gente vê tantas ramificações, tantas seitas, a gente vê tantas religiões, que intentam alcançar Deus, e muitos dizem, olha, todos os caminhos levam a Deus, o Deus é o mesmo, é um só Deus. E nós sabemos que Jesus Cristo diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, crer em Cristo, ser verdadeiramente um cristão, é concessão de Deus, é privilégio para poucos. Jesus disse que muitos serão chamados, mas poucos serão escolhidos. Esses escolhidos aqui, irmão, não tem a ver com o padrão de vida que se levou nesse mundo. Escolhido é no sentido de escolhido para a fé. Então muitos ouvem o evangelho, você pode pregar para 1000 pessoas, e de repente 4, 5 pessoas levantam a mão e aceitam, e todas as outras disfarçam, saem e tal, não querem saber. Por quê? Porque isso é concedido por Deus. Só que Paulo está dizendo que essa concessão não é somente no sentido de crer, e evidentemente com a fé em Cristo nos vem a salvação, mas também nos é concedido padecer por Ele. Isso pode ser difícil para a nossa geração, e acho que efetivamente é difícil para essa geração engolir essa palavra, que é de Deus, irmão, não é uma palavra de homem, é uma palavra de Deus, mas é difícil digeri-la. É difícil digerir essa palavra, que diz que sofrer por Cristo é privilégio. A Bíblia diz que foi concedido à igreja, foi permitido, foi dado. Por isso Paulo, que crê nessa verdade, diz que ele se regozija, porque ele sofre não por ser um mau caráter, não por ser um bandido, um criminoso, mas ele sofre por causa de Cristo, por causa da sua fé em Cristo, por causa do seu serviço. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele já havia advertido, de que a igreja iria, num dado momento, seus discípulos haveriam de, num dado momento, passarem por situações como estas. Quando ele ensina, lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 13, então isso não é um ensino de Paulo, sabe, irmão? Paulo não é um cara masoquista. Alguém pode dizer, Paulo é um masoquista, ele se alegra em sofrer por Cristo. Esse ensino de sofrer por Cristo, de experimentar as aflições de Cristo, é algo que o próprio Senhor já havia advertido à igreja. Marcos capítulo 13, versículo de número 9.
Diz assim, ó: mas olhai por vós mesmos. Ele está falando para os discípulos. Olhai por vós mesmos, porque vos entregarão aos concílios, às sinagogas, sereis açoitados, sereis apresentados ante governadores e reis, por amor de mim, para lhes servir de testemunho. Mas importa que o evangelho seja primeiramente pregado entre todas as nações. Quando, pois, vos conduzirem para vos entregarem, não estejais ansiosos de antemão pelo que haveis de dizer, mas o que vos for dado naquela hora, isso falai, porque não sois vós o que falais, mas o Espírito Santo. E o irmão entregará à morte o irmão, o pai entregará à morte o filho, e levantar-se-ão os filhos contra os pais, e os farão morrer. E sereis aborrecidos por todos, por amor do meu nome, porque vocês me amam, porque vocês confessam o meu nome, porque vocês me servem, vocês serão aborrecidos, por amor do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Jesus, ele adverte, né, que a sua igreja iria experimentar as aflições decorrentes da fé que manifestariam nele mesmo, né? Na mesma ideia de pensamento, nós vemos o apóstolo Pedro. Nós poderíamos, evidentemente, nos aprofundar e trazer muito mais base para aquilo que a gente fala, né? Toda doutrina, tudo aquilo que se ensina, ela precisa ter base bíblica. E muitas vezes você não pode pegar um texto isoladamente e fazer em cima desse texto uma doutrina, né? Você precisa ter textos em abundância. E então nós teríamos muito mais textos para mostrar essa verdade, esta realidade de que Paulo fala lá, né? Dessa comunicação das aflições de Cristo. 1 Pedro, primeira carta de Pedro, no capítulo de número 2, versículo 18, diz assim, ó: olha só, irmãos, quem está falando é o apóstolo Pedro. Porque é coisa agradável que alguém, por causa da sua consciência ou por causa da sua fé para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. O apóstolo Pedro está dizendo que é coisa agradável padecer injustamente. Eu acho que não existe coisa que mais nos incomode quando a gente percebe alguma injustiça, né, no tratamento que alguém nos confere. A gente fica triste quando a gente se acha injustiçado. E Pedro diz que isso é agradável quando nós somos tratados injustamente, especialmente no tocante à nossa fé para com Cristo. Diz a palavra de Deus. Você pode procurar outras versões, você não vai ver uma interpretação diferente. Por quê? Versículo 20. Que glória, que vantagem será essa se vocês pecando sois esbofeteados e sofreis? Ele está dizendo, que vantagem existe se vocês estão presos,
se vocês estão padecendo, se vocês estão sendo castigados por serem merecedores. Vocês são merecedores. Qual é a vantagem? Não existe vantagem nenhuma. Ele está dizendo. Porque ele está padecendo o que merece. Qual é a glória? Qual é a vantagem? E olha o termo que ele fala, glória. Que glória existe? Querendo dizer que quando a gente é injustiçado por causa da nossa fé, e a gente é maltratado, injustiçado, perseguido, então isso tem honra nisto. Mas se vocês fazem o bem, e vocês sois afligidos, vocês são afligidos e sofreis, isto é agradável a Deus. Alguém poderia dizer, bom pastor, claro que agradável a nós não é. Alguém vai dizer, Paulo diz que se regozija por experimentar essas coisas, mas Pedro diz que isso é agradável a Deus. Na verdade, no mundo espiritual, eu não sei se você sabe, quando a gente suporta uma perseguição, uma luta, uma tribulação na condição de filho de Deus por causa da nossa fé, que é o que nós estamos tratando, por causa da nossa consciência, e a gente suporta e a gente permanece firme em Deus, isso na verdade glorifica o nome de Deus. Porque essa era a intenção do diabo quando ele diz para Deus provar Jó, porque ele queria na verdade ver Jó amaldiçoar o seu Deus. Essa era a esperança, esse era o desejo e quem sabe até a lógica do diabo. Senhor, ele te louva, ele te coloca, lá em cima no seu conceito com relação a ti, ele fala bem de ti, ele te adora, mas também que vantagem. Senhor, tu enchesse ele de bênção, como é que poderia ser diferente? Agora faz o seguinte, Senhor, olha o diabo. Toca nele, faz ele sofrer, tira as coisas dele, para ver se ele não vai, dizer coisas ruins a teu respeito. E essa foi a proposta da própria esposa dele, Como é que você mantém essa tua integridade, depois de você sofrer tudo isso, depois de você estar sofrendo o que você está sofrendo? Olha, faça o seguinte, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Amaldiçoa. Essa é a expectativa das trevas. As trevas militam contra nós porque, de certa forma, isso alegra o coração do inimigo quando nós falamos contra Deus, mas quando nós adoramos a Deus, evidentemente que não. Mas isso é agradável a Deus porque seria de se esperar que na tribulação e na tribulação injusta a gente fale contra Deus, mas ao contrário, a gente permanece louvando a Deus, adorando a Deus, glorificando a Deus, e isso evidentemente traz glória para Deus, e isso é agradável a Deus, Isso é agradável a Deus. Na primeira carta ainda do apóstolo Pedro, e no versículo 4, e versículo de número 12, capítulo 4 e versículo de número 12, diz assim, amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós. Por que eu estou falando esses textos concernentes à igreja e não com relação a um apóstolo ou a um líder? Porque nós iniciamos falando sobre o desejo do apóstolo Paulo experimentar as aflições de Cristo, de sofrer por ele, Mas isso não é algo reservado exclusivamente a Paulo, a Pedro. Isso é reservado para muitos da igreja. Muitos, certamente, no passado, padeceram, sofreram, talvez até mais que o apóstolo, e permaneceram. Então ele diz assim, amados, não estranhem a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar. Então, o sentido da prova aqui
é tentar. É aquilo que nós vimos lá em Jó. Jó foi tentado pelo diabo a falar contra Deus. Então a ardente prova vem sobre nós com esse sentido. Como reagiremos diante da prova, da ardente prova, numa situação, irmão, de ser, evidentemente, injustiçado? Porque se nós pecamos, se nós fomos malfeitores, fizemos o mal, evidentemente é justo que a gente sofra, que a gente pague. Para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Para os nossos dias, eu creio que irmãos. Muito, infelizmente ou felizmente, não sei, mas grande parte da palavra de Deus, nesse sentido, ela é muito em cima de um contexto que, como disse anteriormente, está muito distante de nós. Mas eu quero dizer que não está muito distante, está um pouco distante. Não muito. Nós sabemos que existem países nesse tempo que nós vivemos que vivem exatamente isso. Pessoas, cristãos, que vivem. Então, nesses lugares, essa palavra encaixa perfeitamente. Na verdade, quando você vai para uma China, quando você vai para um país islâmico, e onde você vê os cristãos sofrendo, padecendo as aflições de Cristo, então essa palavra, ela cabe perfeitamente. Mas, para nós, a vida está tranquila, aparentemente, com toda essa coisa, mas ainda podemos sair, podemos trabalhar, enfim. Então, quando a gente ouve uma palavra assim, a gente é tentado a pensar, essa palavra não é para nós, essa palavra ficou no passado. Que nada, irmão. Nada. Nós temos que sempre ser advertidos, porque nós não sabemos o amanhã. Eu falo, pelo menos há uns 5 anos ou mais na igreja, eu sempre disse, às vezes os irmãos olham assim para mim, olha, eu acho que vai ficar cada vez mais difícil para a igreja, cada vez mais difícil. Cada vez mais difícil vai ficar. Isso, por um lado, pode deixar as pessoas preocupadas, mas, por outro lado, isso significa que Deus vai nos atrair cada vez mais a Ele, porque é justamente nas adversidades que nós buscamos mais a Deus. Eu não sei se é com você é assim, comigo é. Quanto mais afligido, quanto mais atribulado eu sou, mais eu busco Deus, mais eu me apego com Deus, mais eu gemo diante de Deus. É a palavra de Deus. Não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse, mas alegrai-vos. Irmãos, Paulo, será que copiou Pedro, ou Pedro copiou Paulo nessa palavra de se regozijar, se alegrar nas aflições? Não, irmãos, porque essa palavra, na verdade, ela é inspirada pelo mesmo Espírito, que é o Espírito Santo de Deus. O Espírito que inspira Paulo é o mesmo Espírito que inspira Pedro. Então a palavra não pode se opor. Paulo se regozijava e Pedro manda se alegrar. Ao contrário, alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo. Não sei se está na tela. Está na tela? Nós estamos falando sobre as aflições de Cristo. Paulo diz que ele se regozija de experimentar as aflições de Cristo. Ele quer as aflições de Cristo. Não somente ganhá-lo ou conhecê-lo, e não somente experimentar o seu poder, porque isso todo mundo quer, experimentar o poder de Deus. Mas participar dessa comunicação das aflições, se regozijar nisto, isso não é humano, irmãos, Claro, isso aí, entendo eu, que é ou faz parte de um viver totalmente transformado por Deus. Nós estamos falando de homens de Deus, de homens que cresceram em Deus,
homens que foram edificados, mas que mesmo assim também trazem essa instrução para a igreja e para aquele também que está começando, que pode até às vezes estranhar, né? Esse convite de se alegrar por participar das aflições de Cristo. Mas alegrai-vos no fato de ser de participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Quando Paulo fala aos romanos, e acho que daí fica bem embasada, né, ou bem embasado, essa afirmação de que a igreja, sim, ela participa das aflições de Cristo. Quando Paulo fala aos romanos, na sua carta aos romanos, no capítulo de número 8, Romanos 8, e versículo de número 16. Romanos 8,16, a palavra de Deus diz assim: o mesmo Espírito, quer dizer, o Espírito Santo, ele testifica, ele confirma, testifica com o nosso espírito, conosco mesmo, com nós mesmos, né? O Espírito Santo testifica com nós mesmos que nós somos filhos de Deus. Então nós temos essa testificação, que não sabemos exatamente como expressar, mas a gente tem o discernimento. Alguém diz assim: como é que você sabe que você é filho de Deus? Você ouviu a voz de Deus? Você viu lá teve uma visão e viu um texto escrito, sabe? Você é meu filho. Como é que você sabe que você é um filho de Deus? A Bíblia diz que o Espírito Santo que habita em nós, ele testifica dentro de nós. É difícil explicar para alguém, mas quem tem testificado dentro de si essa afirmação, sabe que é um filho de Deus e que nasceu de novo. Diz assim o 17: e se nós somos filhos, nós somos então herdeiros. Claro, aí é um raciocínio lógico. Se nós somos filhos de Deus, nós somos herdeiros de Deus. Assim como todo pai deixa uma herança para os filhos, Deus também nos tem preparado uma herança. Herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, ou co-herdeiros com Cristo, porque Cristo é o Deus Filho, e Ele herdou todas as coisas, e como nós somos filhos de Deus, nós herdamos juntamente com Cristo. E nós poderíamos entrar e falar muito sobre isso, sobre reinar com Cristo, mas também sofrer com Cristo. A herança não é só no sentido da glorificação, da eterna glória de reinar com Ele, mas neste mundo nós participamos, nós comungamos. Por isso a comunicação, Paulo fala, né? A comunicação das suas aflições. Nós comungamos das aflições de Cristo. Nós não só vamos participar das coisas boas ou das coisas doces, das coisas gloriosas, nós participamos também daquilo que é muitas vezes amargo. Somos herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Olha só, e se é certo que com Ele padecemos, Paulo está dizendo assim: olha, não existe dúvida que com Ele nós padecemos. Por causa da fé que manifestamos nele, nós padecemos. Mas também padecemos para quê? Para que também com Ele sejamos glorificados. Irmãos, essa unidade, nós já falamos em outros estudos sobre estar unido a Cristo, ser ligado a Cristo. Aliás, Paulo inicia assim: ser achado nele, ele diz. Essa unidade com Cristo nos proporciona, né, a
a vida de Cristo, a vida abundante que Ele nos dá, né? O porvir que prevê, né, a glória ao lado dele e sermos como Ele é, e termos um corpo como Ele tem, um corpo glorificado, mas nesse tempo também participarmos das suas aflições. Isso é estar ligado a Cristo, né? Isso faz parte. Paulo ensina isso. E eu torno a dizer que normalmente a gente não prega sobre isso, né? Dificilmente a gente prega sobre isso, porque isso é coisa, especialmente o tempo que a gente está vivendo, né? Tempo de apreensão, mas seguramente precisamos conhecer a palavra de Deus, e a palavra de Deus diz que nós estamos unidos a Ele. Então nós devíamos ver diferente, como Paulo vê. Se é certo que nós padecemos com Ele, certamente nós reinaremos com Ele, nós seremos glorificados com Ele, porque estamos ligados a Ele. Não deveríamos ver o inverso, nós estaremos com Ele, mas pelo fato de estarmos com Ele lá, na glória, nós padecemos agora. Então traz um sentido negativo, né? Uma perspectiva negativa. A igreja padeceu no princípio, né? No começo. Durante muito tempo a igreja sofreu, especialmente os primeiros séculos, até o 3º século, né? E sabe por que a igreja era perseguida? Por causa do nome de Cristo, né? É como se Cristo, no corpo, no seu corpo espiritual, que é a igreja, continuasse ainda sofrendo aflições. Por isso, as aflições de Cristo. Nós estamos ligados a Ele, né? Finalmente, mas nós não veremos hoje, nós vamos deixar para ver na semana que vem, quando Paulo fala sobre a sua necessidade, o seu desejo de ser feito conforme a sua morte. Eu só vou antecipar e preparar o terreno para a próxima semana. Então ele falou sobre conhecer a virtude da ressurreição, quer dizer, conhecer o poder de Deus que transforma, que nos regenera, que nos santifica, que nos capacita, que gera em nós o fruto, né? Que transforma a nossa vida, que endireita o pau torto, né? Que nós, quando nascemos sobre a influência do pecado, né? E aquilo que manifestamos é pecado, mas quando nascemos de novo, esse poder regenerador, transformador, Paulo quer isso para a sua vida, né? Quer experimentar a virtude da sua ressurreição. E nós falamos na semana passada, para quem não acompanha, por que a virtude da ressurreição? Porque foi justamente esse poder transformador, o mesmo poder que Deus age em nós, o mesmo poder fez levantar Jesus Cristo dentre os mortos, o ressuscitando, né? E Paulo também deseja a comunicação das suas aflições e também ser feito conforme a sua morte. Esse é o último ponto que ele fala nessa questão de ganhar Cristo, de conhecer Cristo, de ser ligado a Cristo, que implica tudo isso. Ser ligado a Cristo implica tudo isso, né, irmãos? Paulo quer ser conformado à morte de Cristo, diz o versículo 10. E quando Paulo fala de morte, eu entendo que duas coisas devem ser consideradas, e nós vamos ver na semana que vem. A primeira coisa é que nós devemos nos considerar mortos para o pecado. Nós vamos ver a base para isso. Nós devemos nos considerar mortos para o pecado, mortos para o mundo. E deveremos nos considerar renascidos em Cristo para um novo viver. Ser conformado à morte de Cristo diz respeito a essa morte para o pecado, a essa morte para o mundo. E ele vai lançar o seu ensino lá em Romanos, e nós vamos ver na semana que vem. Um segundo ponto é que nós devemos estar dispostos, né, a morrer por Cristo, se necessário for. O Brasil não vive isso, acho que poucos países vivem isso. Existem alguns países onde isso é uma realidade,
né? E morrer por Cristo talvez seja o maior de todos os privilégios. A igreja sempre considerou isso. Não sei se vocês sabem. Quando você pega um livro que conta a história dos pais da igreja, os primeiros grandes pais da igreja, ali a segunda, terceira geração depois dos apóstolos, e é comum você ver os testemunhos de pessoas como Irineu, como vários bispos e pastores de igrejas, aonde eles manifestavam um desejo absurdamente grande de morrer por Cristo. E a igreja, muitas vezes, a liderança da igreja intervinha. Disse, olha, você vai morrer por Cristo se você, evidentemente, for encontrado, você for caçado, você for preso e você não tiver alternativa. Agora, você tomar a iniciativa de experimentar a morte por causa de Cristo, mas poucas pessoas sabem que a igreja do primeiro século tinha esse desejo. Para eles era glória, irmãos. Para eles era privilégio. Da mesma forma como Cristo morreu pela igreja, para os crentes do primeiro e segundo século, era privilégio morrer por Cristo. A diferença essencial é porque a morte de Cristo por nós nos trouxe salvação. A nossa morte por Cristo traz a Ele glorificação. O seu nome é glorificado quando alguém efetivamente dá a sua vida nas mãos de Cristo. Existe uma expressão no meio evangélico, e você deve conhecer, que diz assim, eu entreguei a minha vida para o Senhor. As pessoas falam isso, mas na verdade a gente não raciocina, ou a gente não pensa, né, na profundidade do significado disso. Entregar a vida para Cristo não é simplesmente dobrar um joelho, fazer uma oração de repetição, de repetir, Senhor, eu te aceito, tal como muitas vezes se faz. Muitas vezes é só uma oração de repetição, né? Que pode ser até um grande sinal de que alguém nasceu de novo. E alguém diz, eu entreguei a minha vida para Cristo. Mas mais do que nunca, passado algum tempo, depois se verifica que mais do que nunca a vida dele está no controle dele, não está em Cristo. Então, a maior prova de que alguém entregou a sua vida a Cristo é justamente aquele que entrega a sua vida por Cristo. Isso não é conto de fada, isso não é historinha, né? Isso é a realidade que boa parte da igreja experimentou, e ainda, irmãos, neste tempo, ainda experimentam isso, né? Eles expõem a sua vida ao risco de perdê-la por amor a Cristo. Fique de pé em nome do Senhor Jesus Cristo. Na semana que vem a gente prossegue. Infelizmente, acredito que nesse domingo nós não vamos ter culto presencial. Nós não tivemos... Não entendi. Não vai ter, né? Então agora nós estamos numa situação bem complicadinha estamos numa fase bem difícil aí da pandemia. Então... domingo nós não teremos culto presencial, mas nós vamos gravar uma palavra, né, uma palavra de edificação, uma palavra de motivação, uma palavra para nos encorajar, porque efetivamente os tempos são difíceis, né? Eu acho que a gente ter palavras como estudo bíblico e palavras como a gente tem no domingo é como um banquete, né? É como uma mesa onde você tem diversos tipos de alimento, né? Você tem ali as fibras, você tem os vegetais, as verduras, você tem um carboidrato, mas você tem a proteína. Então você tem uma alimentação balanceada. E com relação à palavra de Deus, não é diferente, né? A gente não pode só comer doce de leite, né? Aquele pudim de leite, ou mamão com açúcar, né? A gente não pode só comer essas coisas. A gente tem muitas vezes que comer um pirão, né? A gente tem que comer, né, uma comida mais
nutritiva, né? E essas palavras, muito embora sejam palavras difíceis muitas vezes de serem ouvidas, mas é a realidade, né? E nós precisamos sempre estar preparados como filhos de Deus, né? Querido Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, te louvo, te agradeço, te bendigo, Senhor, por esta oportunidade que o Senhor nos entrega, por esse encontro que o Senhor nos proporcionou nesta noite, depois de termos louvado, Senhor, o Teu nome, termos glorificado, Senhor, através dos cânticos, e certamente sentindo a Tua presença, também o Senhor nos dá o privilégio de continuarmos a nos envolver com a Tua palavra, buscar compreensão da Tua palavra, mas acima de tudo, Deus, aplicar em nossa vida a Tua palavra. É uma palavra desafiadora, confrontadora, mas é a Tua palavra. Te agradeço em nome de Jesus Cristo por cada irmão que aqui esteve e se dispôs, Senhor, a Te ouvir, a ouvir a Tua palavra. Também te louvo, Senhor, e te agradeço por aqueles que ainda estão nos ouvindo pela internet e que também ali, nesses lares, ó Deus, a Tua palavra tem chegado. Abençoa a nós, Pai, aqui, neste momento, nossas famílias, nossos filhos, nossos cônjuges. Também abençoa, Senhor meu Deus, aquele que está na sua casa. Senhor, nós queremos fazer menção aos enfermos, Deus. Temos pessoas ainda próximas a nós, que estão nos hospitais. Deus maravilhoso, Tu és o médico dos médicos, Tu és o Senhor. E nós somos a Tua igreja, Senhor, e fazemos aquilo que o Senhor nos disse para fazer. Nós batemos na Tua porta, nós clamamos a Ti, Senhor, que és todo-poderoso. Deus, nós te pedimos em nome de Jesus Cristo, Senhor, que Tu entres com a Tua provisão, que Tu vá, Senhor, com o Teu poder. Deus, muitas vezes o homem nada pode, mas sempre nessas horas, ó Deus, Tu sempre podes fazer tudo, Pai, porque Tu tens todo o poder. Pai, nós queremos fazer menção daqueles irmãos que ainda estão ali, Deus eterno, o pai do irmão Romero, o senhor Rodrigo, o pai que está no hospital. Deus, visita aquela vida, Senhor. Deus, entra com provisão, ó Pai, toca, Senhor, naquele corpo. Deus, nós conhecemos a aflição dos seus familiares, as aflições, ó Deus, do seu filho, Deus eterno. Nós clamamos a Ti, pedimos em nome de Jesus Cristo, como temos feito efetivamente, Pai. Também queremos fazer menção, irmão Maurício Dalsóquio, Senhor, e nos lembramos agora dele, também nosso irmão querido, muito embora não congregue aqui na Igreja Batista. Também oramos a Ti, Pai, para que o Senhor também entre com provisão, para que o Senhor toque, Senhor meu Deus, naquele corpo, naquela vida, e assim o Teu nome seja glorificado. Mas acima de tudo, ó Deus, nós nos submetemos a Ti e à Tua vontade. Leva-nos, ó Pai, na Tua paz, na Tua proteção, na Tua guarda, em nome de Jesus. Amém? E glória a Deus. Deus abençoe, meus irmãos. Vamos na paz do Senhor.